Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de Mecânica dos Fluidos Fácil e Complicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 13, onde nós falaremos sobre força numa superfície plana submersa, que traduzindo são as comportas, né? A aplicação principal é em comporta. Esse assunto está dentro da estática dos fluidos, só para você se localizar melhor, né? Bom, vamos lá, né? Por definição, o fluido de repouso ele tem apenas forças normais à superfície. Aí você pode perguntar, mas qual outro tipo de força que pode ter num fluido? As forças tangenciais, que são as forças decorrentes ao escoamento. Então a gente falou lá de viscosidade, tem até lá a tensão de cisalhamento lá da viscosidade, né? Então qualquer coisa, volta lá nas aulas, né? Aula 2 ou 3, alguma coisa assim, e onde a gente especifica, a gente fala sobre esse assunto. Então, traduzindo em miúdos, o fluido está parado. Se você tiver uma situação que você tem uma comporta com o escoamento, aí você tem que tomar alguns cuidados adicionais além dos que a gente vai estar falando aqui. Bom, se a pressão tiver uma distribuição uniforme, o que é uma distribuição uniforme? A mesma pressão sendo aplicada, né? Então, é a mesma pressão. No caso, eu posso calcular então a força através da pressão vezes a área. Aí você fala, de onde surgiu isso? Bom, a definição de pressão é força dividido por área. Então, força é pressão vezes área. É só uma questão de isolar a força. E daí, né? Daí o que você tem que ter em mente? Toda vez que você tem uma pressão aplicada numa área, você tem uma força. Aí você fala, e daí? Daí que, se você lembrar das leis de Newton, uma delas diz que força é igual a massa vezes a aceleração. Então, toda vez que você tem a pressão, você tem uma força. Toda vez que você tem uma força, você tem uma aceleração. Se você tem aceleração, você tem alteração de velocidades. Aí você fala, mas o fluido está em repouso ou o fluido está com velocidade constante. Isso quer dizer que você tem que ter alguma outra força anulando. Nos sistemas da dinâmica dos sólidos, você normalmente tem como força contrária a força de atrito. Aqui no sistema, nos sistemas hidráulicos, você tem a própria viscosidade, que funciona como um atrito viscoso. Alguns usam esse termo, inclusive. Bom, continuando, os gases, a gente falou lá, quando a gente falou do princípio de Stevens, que a carga de pressão, né, que seria a pressão medida em altura, para gases não é significativo, exceto o caso da pressão atmosférica, que são quilômetros de gases, né? Mas nos sistemas mecânicos, nos sistemas de engenharia, de modo geral, corriqueiros, a pressão em função de coluna de gás é desprezável, né? Porque a massa específica do gás é muito baixa, né? Então ele gera pouca diferença de pressão. Já nos líquidos não, a distribuição só vai ser uniforme quando a superfície for horizontal. Se ela não for horizontal, for vertical, aí ela já não é mais uniforme, que é o que a gente vai estar mostrando aqui. Então a gente tem um nível, veja que esse triângulo com esses ciscos embaixo é o símbolo utilizado para mostrar que é um nível do líquido, e aí está a minha comporta, né? À medida que eu vou aprofundando, vou ficando cada vez mais profundo, eu tenho uma pressão maior, por isso ele tem esse formato de triângulo. E a seta representa o tamanho da pressão que eu tenho aplicada. Cada pressão vai gerar uma força diferente. Então o que acontece? Nesse caso, eu não posso mais calcular que força é pressão vezes área, é diferente. Ele é decorrente, óbvio, da pressão, é decorrente da área, mas não é diretamente proporcional assim. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer através de derivada integral, por isso que a gente estuda em derivada integral na faculdade. Então aqui o dF, que seria uma força infinitesimal, vai ser a pressão que eu tenho naquele ponto, vezes a área infinitesimal. Infinitesimal, traduzindo, é alguma coisa muito pequenininha. Aí você vai fazendo ponto a ponto, e aí você tem o global com um erro quase zero. Bom, para chegar na força eu vou ter que calcular uma integral pressão vezes dA. Aqui a gente vai desenvolver de maneira que a gente saia até da integral, mas que o conceito está lá embutido. Como eu comentei, a pressão ela é gama vezes H, ou seja, o peso específico vezes a profundidade H. Isso a gente definiu lá no princípio de Stevens. Se você não assistiu essa aula, é só você voltar algumas aulas aí, umas 2, 3 aulas, você vai ter acesso a esse conteúdo. O que vai aparecer aqui? Eu vou ter a profundidade do centro de gravidade. O centro de gravidade, o que é o centro de gravidade para você entender? É o ponto de equilíbrio. Então, se eu tenho aqui o controle, aonde eu colocar aqui, ó, veja que ele não está na metade. Aonde eu consigo equilibrar, aqui seria o meu ponto, meu centro de gravidade, que eu tenho
A metade do peso para cá, metade do peso para lá. Isso é centro de gravidade. Centroide já é a área, se eu fosse pegar aqui essa área, seria bem no meio o centroide, né? Quando que coincide o centroide com o centro de massa? Quando o objeto ele é uniforme. Se ele fosse totalmente uniforme, aí eu teria o equilíbrio bem o centroide e o centro de gravidade se coincidiriam. O que aparece aqui, qual que é a novidade? É o centro de pressão, que é o CP. O que é o centro de pressão? Ele é o centro, é o ponto onde eu vou aplicar a força que a gente vai calcular, né? É aqui que é feito dessa forma. Lá na estática, a gente calculava quando a gente tinha uma força distribuída, tipo lá, 200 newton por metro. Você tinha 3 metros, você tinha 600 newtons. Aí você aplicava bem no centroide, no centro de gravidade dessa força e fazia os cálculos lá de momento, de somatório de força, etc. Né? Aqui a gente vai usar a força no centro de pressão, que é o que a gente está indicando aqui. Bom, antes da gente continuar, deixar três recadinhos rapidinhos. A gente tem aqui na descrição do vídeo, tem 3 links. O primeiro link é o que direciona você para o nosso grupo lá no Facebook. Lá nesse grupo, a gente troca, interage, né, entre as pessoas ali e coloca lá materiais, né? Não só eu, como outras pessoas que participam. É um grupo pequeno ainda, tem tem quase 300 pessoas, pouco menos de 300. E se você tiver interesse, né, a gente sempre coloca um material lá diferenciado. O segundo link é o link que você tem acesso ao material, não só dessa aula, como de todos os materiais que eu tenho no canal. Né? Então, se você clicar nele, vai lhe direcionar para um formulário, você preenchendo o formulário, você vai receber um e-mail, e nesse e-mail você vai clicar no link e vai ter acesso ao material. Você pode salvar esse link para não ter que fazer esse processo de novo. E aí você baixa o material, tem bastante coisa lá. Praticamente quase tudo que eu tenho no canal você vai encontrar lá, inclusive os materiais referentes às aulas do telecurso. E o terceiro link o direciona para a nossa loja. Então, se você for comprar alguma coisa, você pode dar uma força para a gente, é só clicar no link aí, acessar. É tudo feito pelo Magazine Luiza, você comprando lá, você vai estar nos ajudando. Né? Então, se você já for comprar alguma coisa, você pode nos ajudar comprando com a gente. Bom, voltando aqui então, eu tenho uma comporta, uma superfície plana, ela está numa certa inclinação θ, e é justamente aí que é o eixo Y que a gente vai estar considerando. Se eu fizer, né, eu tô lendo, tá aqui a minha superfície. Se eu olhar daqui agora, eu tenho essa área. Eu coloquei essa área doida de propósito, né? Claro que as comportas não vão ter essas áreas malucas, né? Mas do ponto de vista conceitual, pode ser qualquer área. Normalmente ela vai ser quadrada, triangular, circular, oval, enfim, né? Mas você, em tese, você pode ter qualquer área. A gente vai ter o centro de gravidade, vai ter o centro de pressão. O centro de pressão normalmente é abaixo. Quanto maior a pressão, mais ele se aproxima do centro de gravidade. Mas ele sempre vai estar abaixo, né? Porque a pressão ela vai aumentando à medida que eu vou aumentando a profundidade. Eu vou ter um dy, né? Eu vou fazer o dy e esse dy vai, né, ter um dA correspondente ali olhando, né, a superfície de frente aqui, né? E eu tenho um dH que é no sentido de H. Eu tenho o y, que é a posição, né, a cota do meu elemento de área, o meu dy. Eu tenho a cota do centro de gravidade, que é o y barra, e tem a cota do ycp. Da mesma forma, eu tenho a altura, que agora é a profundidade vertical mesmo, do dA, do centro de gravidade, o h barra, e do centroide, que é o hcp. E a força, como eu comentei, vai ser aplicada no centro de pressão. Bom, o que a gente tem? Que o dA é xdy. Então, o x, ele é o eixo que entra na tela. Então, se eu tenho aqui, a comporta está assim, né? O eixo y seria esse, quando eu viro a comporta, para enxergar essa parte aqui, seria esse eixo que a comporta vai estar girando, né? E a pressão vezes o γh lá do princípio esteve, né? Que a pressão é o peso específico vezes a altura. E o h, genericamente, ele vai ser y seno θ. Da onde vem isso? Da trigonometria. É o triângulo retângulo, fazendo ali, você acha que o seno de θ é a relação aí da hipotenusa com o cateto oposto. No elemento dA, o que a gente tem? Vai ter um dF, porque eu tenho uma pressão aplicada nesse ponto. Então vai ser pressão vezes dA, que pressão, como a gente comentou ali em cima, é γh, continua vezes o dA. Por fim, vai ficar então γ, peso específico, vezes y seno θ vezes o dA. Integrando isso aí, eu tenho a força, né? Integrando o dF eu tenho força, vai ficar igual
e ao gama, que é o peso específico, vezes seno θ, a integral de y dA. Né? Vamos deixar assim por enquanto. Bom, por definição, o centro de gravidade lá da estática é o y barra igual a 1 sobre a integral de y dA. Ou, né, eu posso separar isso, que a integral de y dA vai ser o y barra, que é a cota, né, de y do centroide, vezes a área. E isso aí eu vou estar, então, utilizando lá na outra forma, que eu vou substituir. Então, força vai ficar gama vezes seno θ, y barra vezes a. Substituir aquela integral. Lembra que no começo eu falei que a gente ia assumir que é integral? Mas o conceito de integral está aí. Né? Ele está aí, mas a fórmula final não vai ter. Que vai ser igual, então, ao gama vezes a profundidade do centro de gravidade vezes a área. O gama, que é o peso específico, vezes o H é pressão. Então, a pressão no centro de gravidade. Então, qual é a conclusão que a gente chega aqui? Que a força resultante vai ser justamente a força decorrente da pressão no centro de gravidade vezes a área, independente do θ. Não importa qual é o θ, se ele é maior ou menor, o que importa é que a força resultante e referente e correspondente à pressão estática do fluido é a pressão no centro de gravidade vezes a área da minha superfície. Ponto, é isso, não tem o que discutir. E aí tem a observação, se o centro de gravidade não mudar. Por que eu coloquei essa observação? Porque se você tiver um sistema pressurizado, um reservatório pressurizado, por exemplo, no exemplo que a gente fez, ele está aberto à atmosfera, então a pressão atmosférica. Se ele estiver pressurizado numa pressão maior do que a pressão atmosférica, ou menor, de repente ele está com uma pressão negativa, o que vai acontecer? Você vai ter a pressão estática do fluido, só que a gente vai ter que fazer uma forma relativa através de carga de pressão, e aí onde você pode ter o centro de gravidade mudando. Por quê? Porque a pressão pode mudar. Se a pressão mudar, né, do sistema pressurizado, você muda o centro de gravidade. Isso a gente vai fazer um exercício que vai ficar mais claro esse assunto que a gente acabou de falar. Bom, o centro de pressão, como a gente já vem falando, é o ponto de aplicação da força resultante. E o eixo OX, ele vai ser o ponto onde a comporta ela vai girar, que é o eixo que passa entre o cruzamento do eixo Y, que a gente está mostrando ali agora há pouco, e o eixo que sai da superfície, se você olhar naquela foto, e ele vai girar assim. No caso da outra, ele vai girar nesse sentido aí para frente do vídeo. Né? Então, a gente vai adotar esse eixo, que é, na verdade, o ponto da superfície ali. Né? O que a gente tem? Calculando o momento, o que é o momento? É uma força vezes uma distância. Isso lá da estática normal, não tem nada a ver com mecânica dos fluidos. Então eu tenho que o y é o y vezes df, mas o que é df? df a gente colocou na tela anterior, é o gama y seno θ dA. Só que eu estou multiplicando por y, daí surge o y ao quadrado. Então fica gama vezes y ao quadrado vezes seno θ vezes dA. Sendo f a resultante, quando eu fizer a integral, o YCP, a distância do centro de pressão ao eixo OX, que a gente comentou, eu integrando isso vai ficar o quê? O YCP vezes f igual a gama vezes seno θ integral de y ao quadrado sobre 2 sobre dA, vezes dA. Então vai ficar gama, peso específico, vezes o seno θ, que é o ângulo que é formado com a superfície, vezes a integral de y ao quadrado vezes dA. Mas o que a gente tem? Que o y ao quadrado vezes dA nada mais é do que o momento de inércia daquela superfície em relação ao eixo OX. Ou seja, eu taquei a minha superfície, é o momento de inércia da minha superfície plana com relação a esse eixo que sai da superfície ali. Né? Então é isso que a gente chegou à conclusão. Então, a cota do y, do centro de pressão, do YCP, vai ser igual, então, ao momento de inércia dividido por o centro de gravidade, o y barra, vezes a área. Mas o que acontece?
o que a gente tem, né? A gente tem uma propriedade do momento de inércia, que o momento de inércia de um eixo com relação ao outro no caso aqui, o outro eixo que a gente está considerando é o o centro de gravidade, do centro de gravidade mais o y ao quadrado vezes a, ou seja, a distância ao quadrado vezes a área. E é isso que a gente está aplicando ali. Para não ter que ficar calculando, como a gente tem um momento de inércia tabelado em relação ao centro de gravidade do centroide das áreas, de um modo geral, isso tem umas tabelas lá nos livros de estática, é mais conveniente que a gente faça os cálculos com relação a essa área e faça o ajuste para o ponto de aplicação, para o ponto de onde o eixo que vai sair lá na superfície realmente. Então, substituindo esse conceito aqui nessa última forma do YCP igual a o IO, que é o momento de inércia dividido por y barra vezes a, vai ficar então o YCP igual ao y barra mais o momento de inércia do centro de gravidade dividido por y barra, que é a cota do centro de gravidade, dividido por área. Aí você fala, de onde que saiu isso? Se você pegar aquela formulinha que está ali dentro do quadradinho com a seta e jogar no lugar do IO, você vai isolar, né, o y barra, onde ele acaba substituindo, eu tenho esse resultado. É só você fazer essa conta, substituir ali que sai esse resultado, eu já fiz direto, não quis fazer a conta aqui. Bom, e o XCP eu consigo calcular se for uma superfície que normalmente na prática, convencional, um quadrado, um retângulo, enfim, vai ser sempre na linha de centro. Mas se não for, né, for um formato complexo, para você achar a posição do XCP, você tem que usar essa fórmula. XCP vezes F é igual à integral de XPdA. Né? Você usa essa fórmula e você vai conseguir obter a posição do X aí, se não for igual dos dois lados. Esqueci o termo agora, fugiu da mente aqui. Bom, continuando, né, os resumos e observações que a gente tem a respeito desse assunto. O que a gente vai fazer? O que você tem que guardar? Né? Então eu fiz aqui um monte de coisa para mostrar para você de onde saem as fórmulas, porque é meio complicado você ficar guardando fórmulas sem saber, né, por que você usa aquilo lá. Então você calcula a forma correspondente à pressão no centro de gravidade. Então você pega a área da superfície vezes a pressão no centro de gravidade. Então você tem que achar o ponto do centro de gravidade e você calcula a pressão ali e você tem a força decorrente à pressão do centro de gravidade. Essa força que você calculou com relação ao centro de gravidade, você aplica no centro de pressão. E para localizar o centro de pressão, você tem que calcular o momento de inércia da superfície com relação à superfície livre. O que é a superfície livre? É aquela superfície que separa o líquido do gás. Né? Então, no caso de uma comporta num rio, por exemplo, é a atmosfera com a água. Mas eu estou falando genérico porque pode ser qualquer sistema. Né? Você pode ter um tanque pressurizado ou não pressurizado e ali você pode ter um outro gás que não seja o ar. Né? Pode ser qualquer gás. Bom, dúvidas sobre o momento de inércia, sugiro você revisar lá a estática. Então você vai lá na estática, lá, algumas faculdades chamam de mecânica geral, e dá uma olhada lá em momento de inércia para você calcular aqui. Dependendo do seu professor, né, ele vai exigir que você calcule o momento de inércia por integral. Aí você tem que fazer lá os procedimentos para calcular, que eu não vou usar não, vou usar a tabela, né, nos meus exercícios aqui. Porque não é o foco daqui de ensinar ou né, ajudar você a entender o momento de inércia. O objetivo aqui é estática dos fluidos. E para superfícies regulares, você pode usar aí as tabelas para momento de inércia que tem nos livros. É isso que eu vou estar usando aqui. Né? E para reservatório pressurizado, eu tenho que somar a pressão atuante no reservatório. Né? Então eu vou explicar um pouquinho melhor no exercício. No exercício fica melhor, porque senão vai ficar muito genérico. Bom, pessoal, chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha, dê um joinha. Se inscreva no canal para receber novidade. Se quiser receber via WhatsApp, só mandar eu quero aí. A gente sempre manda né, para o pessoal aí que já se inscreveu. Entra na nossa loja, compra alguma coisa, dá uma força pra gente. Lá no Facebook a gente tem a página, tem o grupo, faça parte do nosso grupo lá, contatos via e-mail, WhatsApp, da forma que você achar conveniente. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.